Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando todo o Novo Testamento para você, capítulo por capítulo, verso por verso. E nós estamos no livro, um livro de maior dificuldade para se interpretar, que é o livro do Apocalipse. Mas isso não deve nos impedir de ler esse livro, de estudar, de aprender dele. Esse livro contém várias visões que João teve, é um livro visionário, onde revela a glória de Deus. Logo no capítulo 1, é uma revelação da pessoa bendita e maravilhosa de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas em que breve deve acontecer. João diz que foi arrebatado no dia do Senhor, no primeiro capítulo, e ele ouviu como uma voz de trombeta por trás dele, e recebeu uma ordem para ele escrever. Então, tudo que nós temos aqui foi uma ordem direta de Jesus. Quando ele olhou para ver o que falava com ele, ele viu 7 castiçais, ele viu essa visão de 7 castiçais, que estava no meio dos castiçais, cuja roupa era branca, não é? Os pés reluzentes, os cabelos brancos, os olhos como chama de fogo. Foi essa visão que João teve. Aí a revelação do mistério, as estrelas são 7 anjos e Cristo anda no meio da sua igreja. Uma outra coisa interessante é que João diz, quando viu ele, caiu aos seus pés como se ele tivesse morto, né? Diante da sua presença, diante da sua glória, nós somos levados a nos prostrar diante dele. João caiu como morto, mas tocou de sua destra e disse, não temas, eu sou o primeiro e último, o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Jesus está vivo para todo sempre. O Cristo glorificado, vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Chaves aqui é símbolo de poder. Chaves é símbolo de autoridade. Eu, por exemplo, tenho a chave do meu carro, só eu posso abrir. Se alguém mais tentar abrir, é ladrão. Eu tenho a chave da minha casa, eu é que posso abrir. Chave é símbolo de poder e autoridade. Cristo tem o poder da morte e do inferno. Satanás tinha esse poder, perdeu. Cristo, ao morrer e ressuscitar, conquistou o poder da morte e do inferno. É o Cristo glorificado que anda no meio da sua igreja. Eu estou mostrando essa imagem de novo, porque cada um dos caracteres que nós já explicamos no capítulo 1, que você pode ver e estudar e rever, é tão maravilhoso que eu tenho vontade de só ficar falando sobre o Cristo glorificado. Mas nós queremos seguir adiante, mas você pode ver, estudar o capítulo 1, você vai ver que cada uma dessas qualidades vai aparecer nas cartas. Então, a extensão do Cristo glorificado se aparece nas cartas. E é isso que nós vamos ver agora. Essas igrejas tinham problemas, como toda igreja tem. A igreja não é perfeita. O Cristo da igreja é perfeito. O Cristo da igreja é poderoso. A igreja, infelizmente, por ser composta de seres humanos, vai ter falha, vai ter problemas, não é? Mas o Cristo continua andando no meio da sua igreja. Ele continua sendo o Senhor da igreja. O dono da igreja é Cristo. E nós vemos, é o Cristo vivo, conforme vemos em Apocalipse 1:18. O Cristo vivo é o Cristo eterno, que vive para sempre. Então ele é eterno, ele é divino, ele é presente, ele anda no meio da sua igreja e ele é poderoso, todo o poder lhe é dado. Aí ele diz aqui, olha, capítulo 2, agora nós vamos estudar. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. O anjo é o mensageiro. Quando Deus tem que falar, ele fala com o mensageiro da igreja, ele fala com o líder da igreja. Ao anjo da igreja que está em Éfeso,
Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Muita gente vê que Éfeso talvez era a cidade principal, era a capital do Império Romano na Ásia, não é? O Império tinha mais uma capital, tinha a capital em Roma, mas tinha a capital na Ásia, que era Éfeso, e sendo Éfeso a capital na Ásia, cidade principal, e é possível que também era a igreja principal, a igreja mãe, e por isso diz aquele que tem na sua destra, a sua direita, as 7 estrelas. Ele tem as 7 estrelas, ele possui os 7 anjos da igreja, está na sua mão direita, que é símbolo de autoridade e poder, e que anda no meio dos 7 castiçais. Jesus anda no meio da sua igreja, Jesus passeia no meio da sua igreja, não é? Ele está no meio, ele diz, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu lá estarei no meio de vós. O Cristo que está no meio dos 7 castiçais de ouro, que são as 7 igrejas. O Apocalipse 1:20 termina, o mistério das 7 estrelas, que visse na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, é um mistério, mas que é revelado, e os 7 castiçais que vi são as 7 igrejas. Aí, a igreja de Éfeso, ele já vai com o mistério que é revelado no capítulo 1, verso 20. Presta atenção, a mensagem à igreja de Éfeso. Para cada igreja que Cristo escreve, ele vai ter uma palavra que nós chamamos de exaltação, que ele vai elogiar aquela igreja, depois vai dar uma palavra de reprovação, depois vai dar uma palavra de instrução ou de arrependimento, e a promessa que ele faz à igreja. Então, todas as 7 igrejas, nós vamos seguir mais ou menos esse quadro aqui, olha. Apocalipse, está vendo a carta 7 igrejas? A igreja, qual é a exaltação, qual é a reprovação, qual é a instrução que ele dá e qual é a promessa. Nós vamos ter esse quadro nas 7 igrejas. Vamos então, e cada igreja quando termina, ele vai dizer, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por isso são os 7 Espíritos de Deus, porque em cada igreja atua o Espírito de Deus. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz, aquele que tem na sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Vão ver a exaltação. Eu sei as tuas obras. Cristo sempre sabe o que nós fazemos. E o teu trabalho, olha o trabalho como é importante. Na igreja é necessário trabalho. E a tua paciência, tem que ter paciência sim, é um dos frutos do Espírito. E que não pode sofrer os maus. Havia maus obreiros, infelizmente. E pusesse à prova os que dizem ser apóstolos. Já naquela época, alguns se diziam apóstolos, mas não era. Hoje também não mudou muito, não. Tem muito apóstolo aí que não é apóstolo coisa nenhuma. É mais apóstata do que apóstolo. E pusesse à prova os que dizem ser apóstolos e não o são. E tu os achasses mentirosos. A igreja tem que ver se esses obreiros são obreiros de verdade ou são obreiros de mentira. Deus não tem nada com a mentira. O pai da mentira é o diabo. Não é? Esses que se diziam apóstolo, se intitulava, como tem muita gente que põe a mão sobre a cabeça própria e ora sobre ele e diz que ele é apóstolo agora, não é? E se diz ser apóstolo e não o são. E tu os achastes mentirosos. Sofresses e tem paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansasses. Que bênção! Uma igreja que não se cansava, uma igreja que continuava avançando. Mas tinha algo que Jesus tinha contra ela. Verso 4. Tenho, porém, contra ti que deixasses
teu primeiro amor. Interessante, ela lutou tanto pela verdade, lutou tanto para selecionar os que eram apóstolos e não eram, que quando a gente começa a fazer isso, presta atenção, a gente começa a ficar muito julgamental, começa a julgar todo mundo. Quando a Bíblia diz que só há um juiz, esse juiz é o Senhor Jesus. Jesus exaltou a igreja por isso, mas eles ficaram tão julgando, esse é, esse não é, esse, aquele é, que esqueceram a parte mais essencial do cristianismo, que é o amor ao próximo. Olha só, tenho, porém, contigo que deixasse o teu primeiro amor. A igreja julgava e agora o amor dela está decadente. É o que acontece com muita gente que fica julgando os outros. O amor fica decadente, o amor se esfria. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Perdeu o amor uns com os outros, perdeu o amor com Deus, porque Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. E aí a igreja perdeu o amor, perdeu a essência. Paulo diz em 1 Coríntios 13, pode falar em língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, não passa de um sino que tine, faz barulho, ou bronze que soa. Pode conhecer todos os mistérios, ter toda a fé de transportar um monte, conhecer todas as coisas, mas faltar o amor, faltou tudo. Nós não podemos perder o amor uns para com os outros, o amor a Deus. João, na sua epístola, e aqui o Apocalipse é João falando, na sua epístola, João diz, presta atenção, aquele que diz que ama a Deus e não ama a seu irmão é mentiroso. Como é que pode amar a Deus a quem não viu e não amar o irmão que vê? O amor. Tenho, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Deixou o amor? Lembra-te, pois, de onde caístes. Aonde eles caíram, deixando o amor. E arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Jesus disse, se vocês não se arrepender, eu vou tirar a tua luz, eu vou tirar o teu castiçal. Interessantemente, se você for à Turquia, você vai notar que essa profecia de Jesus se aconteceu literalmente. A cidade de Éfeso foi destruída por um grande terremoto. E hoje é uma nova cidade a 5 milhas de distância da antiga, em torno de 6, 7 quilômetros de distância da outra. Duas cidades de Éfeso, a moderna e a antiga. Parece que isso aconteceu literalmente. Jesus removeu a cidade de Éfeso, né? Aquela cidade antiga, onde até havia adoração a Nike, que era a deusa da vitória, e vai falar que havia com os nicolaítas aqui também, que era a deusa da vitória, não é? Então eles começaram a seguir essa deusa da vitória, quando o verdadeiro vitória, quem nos dá é Cristo. Lembra-te por de onde caísse e arrepende-te, e torna a praticar as primeiras obras, quando não, brevemente virei a ti, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Deus nos dá uma chance de arrependimento. Enquanto é tempo, arrepende-te. Se você também tem perdido o seu primeiro amor, se você julga todo mundo, os crentes, e perdeu o seu primeiro amor, arrepende-te, arrepende-te. Tens, porém, isso que aborrece as obras dos nicolaítas. Havia adoração da deusa Nico, que quer dizer vitória no grego, né? Nós temos o nome Nicodemos, quer dizer acima do povo, vitorioso sobre o povo, os nicolaítas, as quais eu aborreço. Jesus também aborrecia a obra dos nicolaítas e eles rejeitavam as obras dos nicolaítas. Quem tem ouvidos, ouça.
Tem gente que tem orelha, mas não tem ouvido. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem está falando é o Espírito. E é preciso ter voz para ouvir, é preciso ter ouvido espiritual para escutar o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A árvore da vida aparece em Gênesis capítulo 3. Depois que Adão e Eva pecaram, Deus colocou 2 querubins para guardar o caminho da árvore da vida, para que eles não comessem e vivessem eternamente estado caído. Note que a morte é parte do plano de Deus e da misericórdia de Deus, porque Deus não queria que o homem vivesse nesse estado caído permanentemente. Deus quer nos restaurar, nos redimir, para nos dar uma vida eterna. Dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do jardim. Em Gênesis capítulo 3, o caminho da árvore foi vedado, mas no Apocalipse a árvore da vida volta. Alguns até veem a árvore da vida como o próprio Cristo, não é? No capítulo 22, a árvore vai aparecer, diz, e no meio da sua praça, e de uma de outra banda estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas são para a saúde das nações. Amém? Que maravilha, não é? A árvore da vida aparece novamente aqui. Dá o seu fruto de mês em mês. Alguns veem essa árvore da vida como o próprio Cristo, e por isso dá o seu fruto de mês em mês. Nós fazemos pelo menos a ceia uma vez por mês, porque Jesus é o pão da vida e o cálice representa o seu sangue, que foi vertido por nós. Essa é a primeira carta. A carta aos Efésios é uma carta breve, não é? Alguém já dizia que é apenas uma mensagem, nem pode se dizer que é uma carta, mas é uma mensagem para repreensão da perda do seu amor, não é? Então nós temos a exaltação, paciência, perseverança, rejeição do mal, reprovação, perca do primeiro amor, instrução, lembra-te de onde caísses e arrepende-te e torna a praticar as primeiras obras, não é? E qual é a promessa? Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Vamos à segunda carta. Esmirna. Esmirna, alguns dizem que o nome significa coroa, não é? O tipo de coroa, e é interessante, porque o que Cristo vai oferecer para quem vencer a coroa da vida. O anjo da igreja que está em Esmirna escreve, olha a outra qualidade do Cristo glorificado. Isso diz o primeiro e o último. Cristo é o primeiro e o último. Ele declara isso no verso 17, quando João diz que caiu aos seus pés como morto, ele pôs-me à destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Que conforto saber que Jesus é o primeiro e Jesus é o último, que foi morto e reviveu. Foi o que ele falou a João, e que vive, fui morto, mas eu estou aqui vivo e vivo para todo sempre. E tenho as chaves. Quem tem as chaves da morte e do inferno é Jesus. Apocalipse 1:18. Aí ele diz à igreja de Esmirna, para a igreja de Éfeso, é aquele que tem as 7 estrelas e anda no meio de 7 castiçais. Para a igreja de Esmirna, é o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Novamente, para Esmirna, eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza. Parece que a igreja em Esmirna era pobre, era necessitada. Mas aí Jesus fala, entre aqui e para ele, mas tu és rico. Presta atenção, nós podemos ser pobres materialmente, mas somos ricos da graça de Deus. A riqueza não é só o dinheiro. A graça de Deus, a glória de Deus, é riquezas na vida das pessoas. Eu sei as tuas obras, de tribulação e pobreza,
mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são das sinagogas de Satanás. Havia uma sinagoga em Esmirna, parece que a sinagoga estava perseguindo a igreja, e essa sinagoga acaba sendo chamada de sinagoga de Satanás. Sinagoga era uma assembleia onde eles se reuniam, e aqui vai ser chamado de sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação 10 dias. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte, muita gente lê hoje, você tem que ser fiel até o fim, claro, até o dia da morte. Mas esse ser fiel até a morte, até o ponto, se necessário for, morrer pela sua fé. Ser fiel até a morte. E note que eles seriam lançados, alguns seriam lançados na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação 10 dias. Os 10 dias aqui não é literal, 10 é o número completo, é uma tribulação completa, não é? Do tempo, 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Interessante, para essa igreja, Jesus só tem exaltação. Reprovação não existe nenhuma. Há duas igrejas que não existe reprovação, que é a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. E há uma igreja que não existe exaltação nenhuma, que é Laodiceia. Jesus não falou nada de bom de Laodiceia, Jesus só reprova, diz que a igreja é morna, está pronta para vomitar da boca. Mas Esmirna parece que devido à tribulação, à pobreza, né, a perseguição que eles estavam passando, dos que diziam que eram judeus, mas não eram, para Jesus chamou-os da sinagoga de Satanás, não temas que há de padecer, perseguição ferronha que Esmirna passava, ia ser lançado na prisão, tribulação 10 dias, Jesus não tem nenhuma reprovação para essa igreja. Só palavra de encorajamento. Ser fiel até a morte. Ser fiel até o ponto, se necessário for, de morrer. E dar-te-ei a coroa da vida. Olha só. Morre por Cristo, olha o paradoxo. Morre e ganha a coroa da vida. Para Éfeso, a árvore da vida. Para Esmirna, a coroa da vida. E de novo, quem tem ouvidos, verso 11, ouça o que o Espírito diz à igreja. E aí Jesus faz uma segunda promessa, ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. A segunda morte é a eterna separação de Deus. Vai receber a coroa da vida e não vai receber o dano da segunda morte, a eterna separação de Deus. A primeira morte é a morte física. Essa daí todos já vamos passar. Mas a segunda morte é a pior morte. É a morte espiritual. É a morte eterna, separada de Deus. É esse o dano da segunda morte, não receberá. Vimos duas cartas. Carta a Efésios, exaltação, a repreensão, não é? Perda do primeiro amor, a advertência, lembra-te de onde caísse, arrepende, a promessa, a árvore da vida. Para Esmirna, suporta as tribulações, está sendo perseguida, reprovação nenhuma, instrução, ser fiel até a morte, promessa, coroa da vida, e não receberá o dano da segunda morte. Vamos para Pérgamo. Pérgamo era uma cidade imperial, também havia em Pérgamo, havia lá adoração a Escalops, que era aquela serpente, não é, que adorava-se em Pérgamo, e a serpente nós sabemos que é Satanás. Também havia um culto ao imperador em Pérgamo, diz que o Pontifícios Máximos, esse título que veio da Babilônia, foi dado também em Pérgamo ao imperador,
não é? Depois da queda, e depois o bispo de Roma começou a ser chamado de Pontifícios Máximos, mas era o título que se dava ao imperador e o culto que se fazia ao imperador. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Pérgamo, escreve, isso diz aquele que tem a espada aguda, 2 gumes. Lembra da imagem